Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início à nossa celebração nessa noite. E quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos ler Salmo 136. Vou pedir a Sofia para ler para a gente. Salmo 136, versículos de 1 ao 3. Salmo 136. É um salmo que nos convida a pensar na misericórdia do Senhor, nas grandes obras do Senhor, e nos convida a adorarmos o nome dele. Salmo 136, de 1 a 3. Boa noite, irmãos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças a Deus, ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu quero te entregar a nossa celebração, Pai, que todos aqui possam ser atingidos pela sua graça, que ao escutar a palavra e entrar os louvores, agora, Senhor, seja a nossa única motivação, Pai. Que o Senhor guarde as nossas vidas e que possamos ter um momento abençoado em tua presença e em comunhão, Senhor. Assim eu te oro, te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos bendizer o nome do Senhor através de algumas canções. O salmista diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, né? Que a sua misericórdia dura para sempre. Durante todo esse salmo, a gente vai ver essa repetição, né? A última frase vai ser sempre: porque a sua misericórdia dura para sempre. Em todos os versículos do Salmo 136, o salmista repete essa frase, esse atributo divino que nos fala desse amor que Deus tem para conosco. Então, nessa noite, nós temos a oportunidade de louvá-lo, né? De glorificá-lo. Quero convidar aqui o Maurício, Pedro, nós estamos louvando o Senhor, bendizendo o Senhor com algumas canções, reconhecendo, né, que Ele é o Deus de toda a misericórdia, de toda a graça. E ele abre o salmo e termina o salmo da mesma forma: deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos dar louvores ao Deus dos céus, reconhecendo a sua misericórdia, reconhecendo a salvação que Ele nos deu em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, para louvarmos o nosso Deus.
foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem iria. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar
Pessoal, o momento das ofertas é aquilo que o coração de vocês demandar, né? Aquilo que vocês puderem. Toda a contribuição que nós temos ali, nós revertemos para o nosso lanche aqui, que é 0800, tá bom? Então nós queremos tocando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos?
Que bom podermos louvar o nosso Deus, reconhecendo que Ele é a fonte da água da vida que nos sacia. Vamos agradecer pelas ofertas, né? Agradecer pela oportunidade de podermos participar da obra do Senhor e também pedir ao Senhor que venha falar aos nossos corações pela Sua palavra. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua provisão nas nossas vidas. O Senhor enviou o Seu Filho amado para nos salvar e também tem conduzido a nossa vida, Senhor, em cada instante, a cada momento da nossa caminhada. Obrigado, Pai, pelas ofertas, que sejam multiplicadas, ó Pai, nosso tempo de lanche aqui depois do culto. Obrigado pela comunhão em Cristo, pela oportunidade de louvarmos e bendizermos o Teu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero dar boas-vindas a todos os irmãos. Estou vendo um jovem ali atrás, seu nome é? Luan? Lohan. Seja bem-vindo, Lohan. Você veio com quem, Lohan? Um amigo me chamou, ele é Davi. Ah, legal. Acho que agora me chamou. Seu amigo te convidou, não chegou ainda, né? Mas você é bem-vindo, tá, Lohan? Em nome de Jesus. Bom tê-lo conosco. Irmãos queridos, nós vamos fazer uma inversão hoje, momento de oração. O presbítero Carlinhos vai fazer logo após a mensagem, momento de gratidão, momento de intercessão. Eu vou estar passando o momento da palavra. Eu me comprometi hoje também com o Ministério Crescer, eles estão aniversariando hoje, tem nos ajudado aqui bastante, né? Então eu saio daqui e ainda vou pregar no aniversário ali do Ministério Crescer, vizinho do Fernando ali, um pouquinho mais adiante. Os irmãos que temos feito uma parceria na obra do Senhor, seja no Ministério Infantil, algumas professoras nossas têm servido lá, eles nos ajudam aqui também, então temos nos unido aí. E aí o pastor Roberto pediu para estarmos ali hoje para essa celebração, então daqui a pouquinho eu estou saindo daqui, vou lá também levar um abraço na nossa igreja e levar a palavra lá para os irmãos. Então o presbítero Carlinhos vai dar sequência aqui após a minha saída e nós vamos ter aquele momento de oração, de intercessão, de gratidão também ao Senhor. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10. Nós temos estudado essa carta e o presbítero Léo e o pastor Alexandre fizeram aí a exposição do capítulo 9 e nós já entramos aí no capítulo de número 10 dessa carta tão preciosa, que temos aprendido muitas coisas aqui, como Deus cuida da sua igreja. E às vezes, irmãos, nós lemos algumas palavras que são confrontadoras para nós, e eu confesso, como cristão, que eu fico feliz, porque Deus corrige quem Ele ama, né? Às vezes a gente diz assim, poxa vida, Paulo foi duro aqui, né? Paulo foi tão pesado, parece que ele pesou a mão demais, mas era necessário. E na passagem de hoje nós vamos ver que Paulo está alertando aquela igreja. A gente tem um ditado que diz que a gente aprende com os erros dos outros, né? E isso é uma atitude de sabedoria. Se você viu que alguém caiu numa falha, se você percebeu que alguém enveredou por um caminho perigoso, você fica alerta naquilo. E essa passagem que nós vamos ler nos fala exatamente sobre isso. Paulo está dizendo, olha o que aconteceu no passado. Apesar de todas as manifestações da graça de Deus, do amor de Deus, o povo de Israel foi infiel. E aí, ao invés de Paulo dizer assim, olha, está vendo, eles foram infiéis, eles, como se assim, eles foram piores do que nós, Paulo diz assim, olha, vamos ficar atentos, porque aquilo que aconteceu com eles pode acontecer conosco. Vamos aprender com os erros deles, vamos nos refugiar na graça do Senhor, para que nós não caiamos nos mesmos erros. Então é mais ou menos isso que nós vamos ler, capítulo 10, de 1 ao 13. 1 Coríntios 10, de 1 a 13. A palavra do Senhor diz, ora irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual
e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Vejam agora o verso 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Verso 10. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Amém, irmãos? O Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. O que nós encontramos aqui nessa passagem? O perigo de abusarmos dos privilégios espirituais, o perigo do abuso dos privilégios espirituais. Foi exatamente isso que aconteceu com esse povo. Sabe aquele povo muito abençoado, né? Muito abençoado. E às vezes, irmãos, existe uma possibilidade de nós nos acostumarmos com as bênçãos de Deus, né? Isso é um perigo, porque a cada dia nós desfrutamos de milagres, um atrás do outro, um atrás do outro. A nossa conversão já é um grande milagre. Pegar um homem com um coração totalmente inclinado para o mal e transformar esse coração de pedra num coração de carne. Selar a nossa vida com o Espírito Santo, escrever o nosso nome no livro da vida, né? Nos tirar, na linguagem bíblica, do império das trevas e trazer para o reino de Deus. Irmãos, isso é algo sobrenatural. A nossa conversão é algo sobrenatural. E aí Deus nos tira lá do mundo e nos traz para o reino dele. E aí, durante a nossa caminhada, até o último dia, até o último suspiro de vida, o Senhor prometeu que estaria convosco. Amém? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele promete a sua presença. Salmo 23, verso 6: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Lamentações de Jeremias 3, 22, 21, 22: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. O salmista no Salmo 103 diz: bendite a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, que são muitos. Qual é a grande questão aqui? É nós nos acostumarmos com isso, né? E nós perdermos a reverência, o temor e a dependência de Deus a cada dia. Então veja o que Paulo está falando. Paulo está falando do povo de Israel no passado. Versículo 1: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais são os judeus lá, Abraão, Isaac, Jacó. Especificamente, ele vai focar os olhos para aquela geração dos dias de Moisés. Ele vai dizer que os nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele está falando da libertação do Egito. Eles foram tirados. Versículo 2: todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar, né? O poder de Deus agindo sobre aquele povo, unindo aquele povo. Deus faz uma aliança com esse povo, descendência de Abraão. Depois
de tirar esse povo lá do Egito, o texto diz, versículo 3, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Paulo está falando do maná, Paulo está falando da água saindo da rocha, Paulo está falando da nuvem que era colocada sobre aquele povo durante o dia. Eles estavam caminhando no deserto, e eu e você sabemos que durante o dia a temperatura no deserto é muito alta. O que Deus fez durante o dia? Colocou uma nuvem sobre eles. E durante a noite, o que acontece no deserto? Curiosamente, a temperatura cai assustadoramente. Aí Deus colocou uma coluna de fogo sobre esse povo, para que eles pudessem ter sobrevida de dia e de noite. Quando tinha falta de água, eles clamavam, Moisés clamou ao Senhor, o Senhor fez sair água da rocha. E aí Paulo diz, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo olha para aquela pedra, da qual saiu água viva, e ele diz, a pedra era Cristo. Simbolicamente aquela pedra representava Cristo, aquele que nos sustenta na caminhada, aquele que é o pão vivo que desceu do céu, aquele que nos alimenta, que nos guarda, que nos livra, que nos protege. Quantas bênçãos! Versículo 5, apesar, e aqui está o ponto desse trecho, apesar de todas essas bênçãos, do privilégio que é servir o Senhor, esse povo em alguns momentos abusou dos seus privilégios, abriu mão dos seus privilégios, em alguns momentos quis se igualar ao mundo, teve inveja daquelas nações idólatras. E Paulo diz mais, ou seja, até o versículo 4 ele cita todas as bênçãos, saíram do Egito, foram sustentados no deserto, mas no versículo 5 ele diz, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. E o que aconteceu que muitos ficaram prostrados no deserto? Incredulidade. Deus manda, através de Moisés, ele levantar 12 espias para espiarem a terra da promessa. E quando traz um relatório, 2 deles somente, Josué e Caleb, confiavam no poder de Deus, e 10 ficaram olhando para os gigantes. Disseram, nós somos, parece que quando a gente olha para eles, nós somos como gafanhotos, e começaram a duvidar. E o texto vai dizer lá que eles infamaram a terra, falaram mal da terra. A terra manda leite e mel, é a terra da promessa. E eles começaram a murmurar, e muitos deles morreram no deserto porque não creram. Veja bem, irmãos, o mesmo Deus que tira lá do Egito é o Deus que vai nos colocar na terra. Aquele que começou a boa obra há de completá-la, e nós não podemos duvidar disso. Nós temos que confiar na provisão do Senhor. Mas em alguns momentos aquele povo tirou os olhos do Senhor, não estava enxergando que Deus estava escrevendo uma nova história. Eles eram escravos lá no Egito. E aí o texto vai falar de cobiça, nos lembramos lá do pecado de Acã. O texto vai falar de idolatria. Eles se envolveram, alguns em idolatria, com aqueles povos ali ao redor. O texto vai falar de imoralidade nos dias de Balaão, né? Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo, e ele não consegue, Números 23, não consegue amaldiçoar. O rei fala assim, olha, amaldiçoa esse povo. Ele falou, eu não posso amaldiçoar o povo que está debaixo da bênção de Deus. Mas o que Balaão fez? Ele orientou as moabitas a se relacionarem sexualmente com os judeus, e muitos morreram. Se a gente lê o livro de Números, em determinado momento, o juízo de Deus estava chegando sobre o povo, e aí o judeu vai para a sua tenda, a ira de Deus descendo, um judeu pega uma mulher e vai para a sua tenda, e aí Finéias, que é neto de Arão, pega uma espada e atravessa tanto a mulher como o judeu, e a Bíblia diz que a ira de Deus foi afastada. Aqui está um símbolo daquilo que Jesus fez em nosso lugar. Jesus levou a ira de Deus sobre nós. O mesmo povo que saiu do Egito, o mesmo povo que viu
estações no deserto agora está brincando com o pecado, está negociando com o pecado. E aí Paulo está chamando a atenção deles. Versículo de número 6, Paulo diz: estas coisas se tornaram exemplos para nós. Lembra que eu falei que nós aprendemos muitas vezes com os erros dos outros? Paulo está dizendo: abram os olhos. Eles viram muitas coisas e nós estamos vendo também. E Paulo está escrevendo aos Coríntios, que era uma igreja de Deus. E Paulo diz: tomem como exemplo, como um alerta para os nossos dias. E a gente está vendo isso aí. Depois Paulo vai avançar a partir do versículo 7 e vai fazer exortações diretas: não sejam idólatras, como alguns deles foram. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Não pratiquemos imoralidade. Versículo de número 8: não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia. 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. E aqui nós temos mais uma figura daquilo que Cristo fez em nosso lugar. A Bíblia diz que esse povo começa a murmurar e de repente Deus manda serpentes abrasadoras, Números capítulo 21, para atacar esse povo. E eles ficam desesperados. E aí Deus fala com Moisés: Moisés, levanta uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para essa serpente vai ser curado. É uma figura do que Cristo fez. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Jesus diz isso. Abra comigo em João capítulo 3, Evangelho de João capítulo de número 3. Jesus está conversando com Nicodemos, desde o versículo 1. E aí o Senhor diz para ele, versículo 14, 15: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Serpente abrasadora. E aí Deus manda levantar uma haste, e o povo olha para aquela serpente, e todo aquele que olhava para ela era curado. Jesus é aquele que assumiu o nosso pecado, levou sobre si o nosso pecado. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então vejam, irmãos, é uma passagem muito dura para aquele povo, para uma igreja que estava vivendo num ambiente de idolatria. Corinto era uma cidade dada à idolatria. Corinto era uma cidade dada à prostituição. Até hoje o termo Corinto, viver a como Coríntios, tem a ver com prostituição, que era algo desenfreado naquela cultura. Mas a igreja foi colocada naquela sociedade para fazer a diferença, não para ser contaminada pelo mundo. Por isso Paulo está fazendo esse grande alerta, e Paulo está dizendo: olha, nós temos uma origem. O povo de Deus começa lá com Abraão. Os nossos pais, como nós vimos no versículo 1, foram muito abençoados, mas em alguns momentos baixaram a guarda. Em alguns momentos abriram mão dos privilégios, brincaram com os seus privilégios. E nós não podemos brincar com os nossos privilégios espirituais, com o povo de Deus. Paulo queria comunicar aos coríntios que, como Israel foi punido, eles deveriam estar atentos para não caírem na idolatria, na imoralidade, que eram práticas espirituais comuns naquela cidade. E aqui nós vemos o amor de Deus. Vejam, irmãos, Paulo diz no versículo, depois de falar da idolatria, depois de falar da imoralidade, no verso 10 ele diz: não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos. E aí no verso 11 vem essa palavra de exortação e ao mesmo tempo de encorajamento. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo,
e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Paulo diz: nós estamos na expectativa da vinda do Senhor. Isso se aplica a nós hoje. E como igreja, nós precisamos nos posicionar. Cristo já fez a obra, Cristo já nos libertou, Cristo já nos santificou, mas agora nós somos chamados a permanecer numa vida de santificação, não negociarmos com o pecado, não negociarmos com esse mundo, e não brincarmos e não baixarmos a guarda da nossa vida espiritual. É isso que está aí no versículo de número 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Esse é um grande alerta para nós, porque às vezes a gente diz: não, pastor, isso aí não é comigo não. Graças a Deus eu não tenho problemas com idolatria, não tenho problemas com imoralidade, não tenho problemas com murmuração, Mas veja, irmãos, a Bíblia vai dizer em Hebreus 12 que o pecado nos assedia todos os dias, todo santo dia. Se nós temos a promessa de Cristo que está conosco todos os dias, e isso é real, isso é maravilhoso, não importa o dia, não importa o momento, você abriu os olhos, a promessa está valendo para aquele dia. Eis que estou convosco todos os dias, nos dias alegres e nos dias difíceis. Mas ao mesmo tempo, nós temos um adversário, que todo dia também, Pedro vai dizer que é um leão que ruge procurando uma ocasião, procurando uma ocasião para tragar. Então nós não podemos nos descuidar espiritualmente. Essa é a palavra. Não se descuide. Paulo está dizendo: aquele que pensa está em pé, veja que não caia. E aí no versículo 13, que é o último versículo que nós lemos, nós temos aqui, irmãos, algo muito importante para nós, porque algumas pessoas podem dizer assim: eu caí porque foi mais forte do que eu caí porque eu não tinha recursos espirituais. Não é verdade. Paulo está dizendo: olha, eu estou fazendo um alerta, estou apresentando o que aconteceu no passado para vocês estarem atentos, mas não coloque a desculpa que é mais forte que vocês, por causa do caráter de Deus que está revelado no versículo 13. E aí o texto diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, que fosse além de que vocês pudessem suportar. E a chave do verso 13 é: mas Deus é fiel. Olha o caráter de Deus. Deus é fiel e não permitirá. O que é que Ele não permitirá, meus irmãos? Que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. Pelo contrário, louvado seja Deus, juntamente com a tentação proverá livramento. É o caráter do Senhor. É por isso que nós podemos confiar nesse Deus, irmãos, por causa do caráter dele. Ele é fiel. Junto com a tentação. E aí não adianta a gente dizer assim: Senhor, que eu não enfrente tentação. Isso não adianta você orar. Você vai passar por tentação. Não adianta a gente dizer: Senhor, que eu não passe por provação. Nós vamos passar. Nós vamos passar por tribulação. A nossa oração é: Senhor, que eu não venha cair em tentação. Jesus orou por isso. Ele nos ensinou a orar assim: não nos deixe cair em tentação. Tentação, nós vamos ser tentados. Por quê? Porque agora nós pertencemos ao reino de Deus. Quando a gente estava vivendo fora do reino de Deus, não havia nem tentação. A gente cedia direto. Tentação existe porque você pertence ao Senhor, porque você é filho de Deus, filha de Deus. Há um adversário que investe contra você porque ele sabe que você não é mais dele. Glória a Deus por isso. Mas o caráter de Deus é tão maravilhoso que a promessa é que Ele é fiel e junto da provação, ou melhor, junto da tentação, Ele provê livramento para nós. Quantos livramentos, irmãos, nós temos? E o livramento vem de várias maneiras. O livramento às vezes vem com um discernimento de que nós não devemos forçar uma situação. Lembra lá de José no Egito, assediado pela esposa de Potifar? Como é que veio o livramento dele? O livramento dele veio ele perceber que ele não poderia ficar ali. Ele sai. O livramento do Senhor vem de várias formas. E nós precisamos
precisamos celebrar isso e confiar no caráter do Senhor, mas estar atento. Qual é o livramento que Ele está me dando? Os jovens que estão namorando, cuidado de estarem isolados, de não estarem expostos àquilo que pode ser prejudicial para a vida espiritual de vocês. Um irmão casado, vai dar uma carona numa irmã, vigia, aparência do mal, é livramento do Senhor. Nós precisamos ter a consciência de que o livramento de Deus muitas vezes vem através do nosso bom senso, da nossa sabedoria, do nosso entendimento, situações que nós precisamos evitar. Eu me lembro de um irmão da igreja que foi visitar uma pessoa que já não vinha há muito tempo na igreja. Ele falou assim: irmão, estou sentindo falta, vim aqui em nome do ministério da igreja, o que está acontecendo? A irmã apontou para a mesa dela, tinha uns 6 carneiros da Casa Bahia. Ela falou assim: sabe como é que Satanás é, né? Aí o irmão falou assim: não foi o diabo que foi lá comprar, não. Ou seja, Deus nos dá um entendimento que nós não podemos gastar além do que nós ganhamos. Aí a gente vai dizer que foi o diabo que estimulou a gente a comprar. Então, o livramento viria de que maneira? Não dá para mim embora. Eu preciso focar naquilo que é prioridade. E a gente diz que foi o diabo. Mas olha como é que Satanás é, tinha 6 carneiros. Aquilo, 3 anos para pagar aquilo tudo. Então, como é que esse livramento vem? O Senhor é maravilhoso. Vem de várias formas. E às vezes, usando o nosso bom senso, usando o nosso discernimento para não entrarmos em situações que são embaraçosas para nós, que vão trazer prejuízo para a obra de Deus, vão trazer prejuízo para a nossa família, vão trazer prejuízo para o testemunho, para a honra e glória do Senhor. Deus é fiel. E nessa noite eu quero deixar essa palavra para nós. Irmãos, nós não estamos isentos de sermos tentados. Nós não estamos isentos de passarmos provações. Essa ideia de que você veio para o Evangelho, creu na obra de Jesus, Jesus morreu em seu lugar, nós não podemos ser salvos por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez. E aí, pela misericórdia, nós ouvimos essa palavra, o Espírito Santo operou no nosso coração, nós nos arrependemos, recebemos a Cristo, começamos a nossa caminhada e agora podemos caminhar com as nossas pernas. Não precisamos mais depender do Espírito, não precisamos mais da vida de oração, não precisamos mais da comunhão. Isso é um perigo. Nós vamos ser tentados, mas o texto diz que Deus é fiel. Ele não vai permitir que essa tentação seja além das nossas forças. Além da tentação, juntamente com ela, virá o livramento para que vocês possam suportar. Amém? Aqueles irmãos lá em Corinto estavam vivendo esses momentos difíceis, assediados pelos pecados que aconteciam lá fora, e eles precisavam estar atentos àquilo que aconteceu no passado para não repetirem os erros no presente. A liberdade cristã não é uma permissão para uma vida de pecado. Nos 3 últimos capítulos, Paulo está falando da liberdade cristã. Usarmos bem a nossa liberdade, Ele falou lá da idolatria, das festas pagãs no capítulo 8. No capítulo 9, Paulo fala da liberdade que ele tinha de receber o sustento como obreiro, como missionário. Ele abriu mão ali para não sobrecarregar a igreja, e por um tempo ele foi parcialmente, trabalhava na obra e fazia tendas. Ele abriu mão, mas aqui Paulo está dizendo que a nossa liberdade não é para uma permissão para o pecado. Pelo contrário, aqui nós temos a aplicação de que os erros do passado, nesse caso do povo de Israel, devem nos levar ao temor e à dependência de Deus no presente. Essas coisas aconteceram, verso 11, com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel.
Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse momento. Eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor, que nós humildemente recorrêssemos a Ele, confiando na fidelidade dEle. Deus sabe as provações que você tem passado, Deus conhece as tentações que você tem enfrentado, Deus sabe das tribulações pelas quais você tem vivenciado, mas Ele é fiel, Ele não vai te abandonar. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu o livramento para nós. Ele é fiel e você pode confiar, você pode descansar nesse Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Logo após a oração, eu quero passar a palavra ao presbítero Carlinhos, que vai dar sequência ao culto. Depois os nossos irmãos vão louvar o Senhor ainda com mais uma canção. Deus amado, bendizemos o Teu nome, Senhor, porque Tu és Deus maravilhoso, que tem nos cercado com a Tua bondade, que tem nos abençoado como Tu abençoaste o Teu povo no passado. Quantas maravilhas, Pai! Tu formaste aquele povo a partir de um casal que não tinha condição de reproduzir, Abraão e Sara. O Senhor fez aquele povo prosperar. O Senhor preservou aquele povo usando a vida de José. O Senhor tirou aquele povo da escravidão usando Moisés. O Senhor fez esse povo entrar na terra através de Josué, Senhor. E o Senhor tem trazido as nossas vidas até aqui, a igreja do Senhor. Cristo se entregou por nós, nos comprou. Cristo derramou o seu sangue pela sua igreja e nós somos a igreja. E, ó Pai, nós temos a certeza que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Mas, ó Pai, não permita que nós baixemos a guarda. Tua palavra diz que nós devemos vigiar e orar, que nós não devemos descuidar da nossa vida de oração, da nossa comunhão contigo, Pai, através da palavra, da oração, do jejum, da comunhão da Tua casa, do serviço, da adoração, do testemunho. Deus amado, o Senhor nos deu armas espirituais para que possamos prevalecer contra as trevas, ó Pai. Em nome de Jesus, guarda a nossa vida, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, para o louvor da Tua glória. Toma a Tua igreja, Senhor, toma cada um de nós, toma as nossas famílias, Senhor, proteja-nos, Pai, de todos os ataques do adversário, toda arma forjada contra nós não venha prosperar em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Toda língua que ousar contra nós em juízo, condenamos no Teu nome, porque Tu és Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, faz-nos crescer a cada dia, e o nosso crescimento está diretamente ligado com a nossa dependência do Senhor, dos Teus livramentos, ó Deus, do Teu Espírito operando em nossas vidas, para o louvor da Tua glória. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela oportunidade de podermos louvar e bendizer o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Presbítero Carlinhos, meus irmãos amados, eu peço licença, gostaria indo ao ministério crescer e levar a palavra do Senhor. Amém? Pai de Cristo, amém? O culto do Senhor que a gente presta ao Senhor, naquele momento que você chega à casa do Senhor, você se coloca diante de Deus, faz aquele momento de oração. Aí naquele momento de adoração que você se levanta, você solta a sua voz, com alegria você canta ao Senhor. E o Senhor recebe todo aquele louvor, sacrifício vivo, que é a adoração. Tem aquele momento da palavra, como foi agora, que você recebe, a palavra te alimenta, é testemunho de pessoas que lá no passado, discípulos, profetas, que morreram por não negarem a Cristo, que morreram por causa disso que nós temos essa palavra, que pessoas naquela época veio,
recebeu a bênção do Senhor, conheceu a Jesus, e antes que Cristo tivesse aquela oportunidade com Deus, né, de saber quem é o verdadeiro Deus, tiveram aquele encontro, os discípulos já não estão mais aqui, os discípulos hoje é eu e você. Então, nós devemos dar continuidade a tudo que eles fizeram no passado. Muitos morreram. E hoje somos nós que estamos aqui para dar essa continuidade, para sermos exemplo, para dar um testemunho de vida, que muitas das vezes a tua vida é uma pregação. A tua vida fala, muitas das vezes, ao coração daqueles que ainda não teve encontro. Porque as pessoas querem ver o que? Mudança, querem ver diferença em nós. Por isso que nós devemos ser testemunhos na presença de um Deus que é vivo. E logo depois dessa palavra que você recebeu agora, há aquele momento que você ora, aquele momento que você tem aquela intimidade com Deus, de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pela sua vida, por você, pelas maravilhas que Ele tem feito, pelos livramentos que muitas das vezes você vê, mas existem livramentos que você nem vê, meu irmão. Um dia, quando você chegar lá, você vai saber. Lembra daquele dia? Você nem viu, naquele dia ia acontecer isso com você e eu te livrei. Então nós temos que agradecer por tudo que Deus tem feito por nós, até por aquelas coisas que você, de repente, você pediu ao Senhor e não recebeu, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Talvez você fique até chateado, poxa, eu tenho pedido tanto a Deus, isso Ele não me deu, porque Deus sabe o melhor para você e para mim. Ele conhece, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, desde o momento que você chegou aqui na frente, você se rendeu ao Senhor, você hoje passou a ser propriedade exclusiva de Deus. Você não é mais de você mesmo, você é propriedade do Senhor. O que acontece na sua vida, Deus sabe. Nem um fio de cabelo que cai na tua cabeça cai sem a permissão de Deus. Então você, nesse momento, você vai ter a oportunidade de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito com você. Só por você estar vivo, por você estar aqui, você saiu da tua casa, como eu preguei aqui de manhã, é uma oportunidade muito grande, é um privilégio você estar aqui. Muitos hoje estão no leito de dor, chorando, e talvez esperando a última hora daquela pessoa, esperando a própria morte. Você está aqui, né? Esse já é um grande motivo de você se levantar desse banco e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por você e pela sua família. Tia Gina completou ontem mais um ano de vida. Glória a Deus pela vida dela, vida do Eldinho, um casal lá, um casal muito querido por nós. A tia Lília completa também mais um ano de vida. Se você também está completando mais um ano de vida, não sei, você vai ficar de pé. Se você tem algo para agradecer ao Senhor, eu sei que você tem, porque eu tenho também. Você fica de pé nessa hora para a gente orar. Por todas as maravilhas, por tudo que Deus tem feito com você, pela sua família, como Deus tem usado. É um privilégio servir ao Senhor. Amém? Vamos orar nessa hora. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede de vida. Obrigado, Senhor, por estar na tua casa, porque é o melhor lugar de estar na tua casa, Senhor. A nossa casa, é muito bom estar em nossa casa, mas na tua casa aí, no momento que nós nos reunimos para te adorar, te glorificar o teu nome, é o melhor. Obrigado, Senhor, pelas vidas que ficaram de pé nessa hora, porque eu não sei, mas o teu Espírito Santo já sabe por que eles se levantaram. Antes que eles se levantassem, o Senhor já sabia o porquê. Então, obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um deles nesta hora. Abençoa seus familiares, onde quer que eles estejam, em suas casas, papai. Abençoa o trabalho de cada irmão aqui, Senhor, cada emprego, a cada família representada aqui nesta noite. Abençoa. Obrigado, Senhor, pela nossa irmã Gina,
porque hoje completou mais um ano de vida. Só possa dar a ela muitos e muitos anos de vida a ela com saúde, Senhor. A irmã Lília também, onde quer que ela esteja nessa hora, só possas abençoá-la. E obrigado por mais um ano que o Senhor concede ela de vida. E obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui. Peço por aqueles que não estão aqui nesta hora, visita cada um deles, Senhor. Abençoa a tua igreja, porque é um privilégio servir, é um privilégio trabalhar. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E também, dando continuidade, naquele momento também de intercessão, em situações um pouco difíceis, lá no Salmo 55, no versículo 22, fala assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Lançar o teu cuidado sobre o Senhor, lançar toda a sua vida na mão do Senhor, é crer que Ele é um Deus vivo na sua vida, é um Deus que tem cuidado de você. E Ele vai te manter firme, te susterá, te manter firme naquele momento difícil, talvez que você esteja passando. E Ele nunca, essa palavra nunca permitirá que o justo seja abalado. Você é justificado em Cristo, porque Jesus morreu por você e por mim naquela cruz. Você hoje é justificado, é considerado justo. Nunca será abalado. As situações vão vir, os problemas vão vir, enfermidades aparecerão, mas você crê que você não será abalado, porque você tem a certeza que você não está sozinho. Você nunca vai estar sozinho. O Senhor é contigo por onde quer que você ande. Os momentos de alegres, nós aqui agradecemos ao Senhor. Daqui a pouco estaremos nos confraternizando ali. Momentos de alegria, momentos de paz. Mas também aquele momento que a gente também se abraça no momento difícil. Então eu quero colocar para você também nesse momento algo que você quer entregar ao Senhor, colocar diante do altar dele, alguma situação que tem incomodado a sua vida, muitas das vezes tem entristecido você até perante a sua própria família, ou talvez uma enfermidade que veio sobre a sua vida, ou sobre alguém que você, muitas das vezes as pessoas orem por mim, que eu sou enfermo. Se você pode colocar-se de pé também, por vidas, por outras pessoas que pediram para que você orasse. Então eu quero que, no ato de fé, você fique de pé nessa hora, porque o Senhor, Ele está vendo, Ele conhece tudo. Antes que você fale alguma coisa que eu ore, Ele já sabe. Antes que a gente peça, o Senhor já sabe todas as coisas. E tendo a certeza que apenas uma palavra que Ele liberar sobre a tua vida, toda a história será mudada, toda a situação será mudada. É assim que eu creio. Vamos orar. Eu não sei o que é, mas o Espírito Santo conhece a tua vida e sabe o que você está pedindo agora. Ele vai conceder a você conforme a vontade do Senhor, conforme. No início, muitas das vezes eu falo que é no tempo dele, não é no nosso tempo. Muitas das vezes a gente quer uma coisa na hora, mas é no tempo de Deus. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Aqui está o teu povo de pé, Senhor. Algumas situações, Senhor, passam sobre a vida de cada um de nós. E alguma coisa está passando sobre a vida dos irmãos que está de pé. Eu não sei o que, mas o Senhor sabe. Sonda a mente, sonda o coração de cada um deles, ó Pai. Tu conheces a cada um deles pelo nome. Então o Senhor é poderoso para conceder a tua bênção. Nós não temos outro Deus além de Ti. Tu és o único que devemos pedir. Nenhum outro Deus existe. Nem deuses, nem homem, nem ninguém. Apenas o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. É o Deus que nós estamos aqui louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Então eles estão colocando agora diante de Ti
uma petição, só conforme a tua vontade, Senhor, no teu tempo. Eu queria que fosse agora, como eles também querem, Senhor. O Senhor derrame sobre eles a tua bênção. O Senhor venha suprir toda a necessidade nesta hora. Mas eu coloco em tuas mãos, crendo que o Senhor tem resposta. O Senhor não deixa ninguém sem resposta. Eu coloco, Senhor Deus, todas essas pessoas nas tuas mãos, confiando em Ti. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pedro Maurício. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és
Estamos chegando ao final e a gente vai fazer essa oração. Eu queria que você, a gente fechar o corredor aqui, cada um dá as mãos, que na igreja do Senhor há unidade, amor. É um momento que a gente, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Vamos orar, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na casa do Senhor, na tua casa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui te louvando, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida, foi colocada para os nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, crendo, Senhor, que o Senhor dará resposta a cada um dos teus servos pelas orações. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui nesta hora, a cada um que está de mão dada nesta hora, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Dá-nos, Senhor Deus, mais uma semana abençoada, uma semana, Senhor, de livramentos de todo mal, Senhor. Abençoa o lar de cada irmão que está aqui nesta hora, Senhor, cada lar representado. E obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua liberdade em nosso meio. Assim, Senhor, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, o amor e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, de cada um de vocês, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos